palavra para a deputada federal Jandira Ferreira. Primeiro, cumprimentar toda a comunidade universitária, todas as pessoas, os centros e escolas que aqui se fazem presentes. Bruno, te cumprimentar. Eu já há algum tempo bebo nos seus textos e na sua formulação sobre o Rio de Janeiro. Dizer da minha satisfação de estar na minha universidade. Eu sou formada aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar meus colegas parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Vejo aqui alguns contemporâneos de universidade, meu professor José Noronha, do Instituto de Medicina Social, meu professor. Vejo aqui meu amigo Elias Jabu, professor de Economia aqui na UERJ. Vejo Carlos Gadelha, também minha referência, Cruz Séries, também da Saúde. Meu querido senador Saturnino, referência para todos nós, é uma referência de integridade, de formulação, de luta pelo Brasil e pelo Estado do Rio de Janeiro também. Tantas pessoas que eu aqui encontro e miro aqui nos olhos o desejo de acertar, de fazer as coisas avançarem. Primeiro, eu fico muito feliz de ver essa universidade acesa, funcionando, depois de tanta luta de resistência que essa universidade fez e faz. Principalmente no momento em que as universidades são consideradas pelo governo federal como um terreno inimigo. Parece que pensar diferente é crime atualmente. E todo o foco de ódio, de intolerância, está voltado hoje para as universidades e para a grande maioria da população brasileira. Essa resistência não vai parar, e nós vamos manter essa resistência, porque é fundamental que essas instituições existam pensando de forma plural, de forma diversa, produzindo conhecimento, produzindo saber, com liberdade de pensar, de ensinar, de aprender, e que esse pensamento crítico possa, de fato, florir. Esse projeto que está sendo lançado aqui hoje, é claro que ele não parte do zero, né, Bruno? Muitas escolas, nas suas diversas áreas do conhecimento, vem produzindo estudos sobre o Rio de Janeiro e há muito tempo. O que eu acho que a inovação hoje é que a UERJ, como instituição, se lança de forma unitária e coletiva para discutir o Rio de Janeiro, de forma consensuada, de forma integrada, para uma discussão que, na minha opinião, mais do que nunca é necessária e articulada com o mundo político, não só do legislativo, mas do executivo, como eu vi em representação aqui à mesa na abertura dos trabalhos. Porque a gente está vivendo sob alguns mantras. Primeiro, que a única saída é a saída fiscalista. Segundo, a ausência de planejamento. Terceiro, de que não há possibilidade do Estado, digo em qualquer nível, o Estado ser o comandante do processo de desenvolvimento de regulação de mercado, e sim ele deve ser um indutor e um fortalecedor das regras mercadológicas. Esse é um mantra que vai se colocando desde a chamada inovação neoliberal e agora ultraliberal ainda mais forte. E quarto, de que boa parte da população é descartável, e, portanto, não é importante se preocupar com fazer política, desenvolvimento de políticas universais. Portanto, 1,5 milhão de pessoas numa fila de desemprego não sensibiliza uma parte dos comandantes de políticas e nem uma parte dos políticos, dos representantes do povo brasileiro. Emprego parece que deixou de ser uma preocupação, quando é algo que eu diria aterrorizador para qualquer pessoa e para qualquer família não ter ao final do mês o seu provento para fazer o supermercado, para pagar a sua moradia, para desenvolver o mínimo, que é um direito humano, a comida e a sobrevivência. Então nós estamos vivendo isso em plano nacional. No estado do Rio de Janeiro, como disse o Luiz Paulo, é campeão, um nível de informalidade quando existe emprego e um desemprego absurdo. E o pior, não se vê nem no plano nacional. Eu acabei de perguntar a ele, que achava que era uma desinformação minha, e nem no plano estadual,
nenhuma proposta dele de saída. O que nós estamos encontrando como políticas alternativas ou de saída no Estado do Rio de Janeiro que aponte soluções para esse quadro dramático do governo recém-eleito? E no plano nacional é igual. A única saída apresentada no plano nacional é a reforma da Previdência. É a única coisa que se ouve falar. E está mais do que provado que isso é patético como saída. Porque essa reforma que é apresentada, o chamado 1.236 bilhões, gente, isso é patético. E eu não estou falando isso como um discurso panfletário, como uma agitação sindical ou como uma agitação corporativa, não. É porque esse 1 trilhão não responde absolutamente nada, porque ele é 1 trilhão em 10 anos, quando o custo da transição dos modelos sequer está calculado. E os técnicos, de forma escondida, sem que o Paulo Guedes saiba, dizem assim, olha, o custo dessa transição deve dar 2,5 PIBs, isso é quase 20 trilhões. Então o que vão fazer é ampliar o déficit, o rombo fiscal, e isso de fato é dizer o seguinte, olha, como eu não vou ficar no governo muito tempo, aliás é o que parece, então a população que se arrebente, eu não estou nem aí, o meu problema agora é resolver o problema do sistema financeiro. Esse 1 trilhão arrecadado é em cima dos mais pobres e não é solução de absolutamente nada. Não há solução de curto prazo para esse tipo de situação dramática do país, do seu desenvolvimento, e nem o Estado do Rio de Janeiro, até onde eu posso ver, apresenta nada diante desses déficits, desses rombos todos colocados aqui. Não há solução. Então, me parece que o que nós precisamos pensar e discutir, como representação política do Estado do Rio de Janeiro e como líder hoje, organizadora da oposição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como líder da minoria, que é a oposição regimentalmente constituída, é a gente expressar para a sociedade o que nós achamos que deve ser feito. É o que nós achamos que deve ser feito. Nós tivemos, em 2018, um programa de governo, que foi derrotado nas urnas. E alguém diz assim, a oposição não tem propósito? Temos. Em 2018 nós apresentamos, foi derrotada. Agora nós vamos ter que apresentar outra numa nova correlação de forças, numa nova conjuntura, e dizer o seguinte, olha, nós achamos que as saídas são por aqui. Só que a gente diz assim, vamos apresentar uma proposta de reforma tributária. Vamos fazer. Agora a gente esquece que há uma coisa chamada, uma asfixia constitucional estruturada, estabelecida, chamada Emenda Constitucional 95, que a gente não está mais falando dela, mas precisa falar. Eu posso arrecadar 10 trilhões, eu não posso gastar. Eu não posso gastar. Nem em custeio, nem em investimento. Que há um bloqueio constitucional. Isso é uma inovação no mundo, isso não existe em lugar nenhum. Um orçamento limitado pela Constituição, que eu não posso colocar nem em custeio e nem em investimento. Só as despesas financeiras, ou seja, pagamento de juros, rolagem de dívida, isso pode gastar. Isso não está limitado pela Emenda 95, mas todo o resto está. E não há desenvolvimento econômico sem investimento, sem linha de crédito, sem geração de emprego e de renda, até porque a renda, quando ela é gasta pelas famílias, e ela é gasta, ela não é poupada, ela é gasta, ela volta em tributos, ela arrecada os tesouros públicos. Então, não adianta, a gente vai discutir muita coisa, até porque regionalmente nós temos muita potência. Esse Estado tem muita potência. Não é só na indústria do petróleo, não, né? Em outras indústrias de transformação, indústria farmacêutica, potência no campo do PIB, das artes, da cultura, da estrutura audiovisual. Nós temos milhões de potências regionais. A gente sabe disso na estrutura, na logística, na construção civil. Nós sabemos de tudo isso. Então, precisa ter governos que planejem, que venham beber aqui na academia. Os gestores não falam com a academia, não buscam projetos, não se articulam. E o parlamento não é muito distante disso também, não. Porque falta visão estratégica, falta visão de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento regional. O Rio sempre falou nacionalmente. Está na hora de falar mais regionalmente também. A gente fica conversando, a gente sempre disse isso, mas a gente não via outros estados falarem, né? Precisa dispor lá na Bahia o Jornal da Bahia. No Rio sempre foi Jornal do Brasil, o Globo.
né? A gente nunca fala regionalmente. O Rio precisa falar do Rio. A gente precisa falar de nós. A gente precisa pensar que nós potencialmente podemos realizar. Mas sabemos que temos bloqueios, que começam pelo governo eleito, que é um bloqueio. Não quero desrespeitar que os representantes do governo, não, é minha opinião. Começa por este bloqueio. Falta pensamento estratégico, falta planejamento. E no governo federal, não sei dizer, né? Tem uma família que não consegue ser comando de nada. A gente sempre disse que tinha déficit de juntar as frases, e isso está cada vez mais demonstrado. Mas hoje não há um comando nítido naquele governo, e a gente sabe que muito da economia do país inteiro, pelo Pacto Federativo estabelecido, pela estrutura de contribuições, distribuição de impostos pela Constituição, que depende de muita coisa da política nacional mesmo. O Rio depende muito de coisas da política nacional. Mas há que se discutir as potencialidades locais e como a gente pode reestruturar possibilidade de desenvolvimento e de geração de emprego, geração de renda, de desenvolvimento real. E esse é o debate que vocês na academia vão fazer e que nós precisamos integrar permanentemente. Gente, são milhares de projetos de lei no Congresso Nacional. Essa análise da Lei Candir, que o Claudete falou, que o Rio arrecada e manda o que volta para cá, é algo ridículo. É ridículo. A dívida da Lei Candir com alguns estados do Nordeste, por exemplo, é de chorar. E com o estado do Rio de Janeiro é de chorar dias seguidos. O que vai para lá de tributo e o que volta para cá. A questão dos tributos do petróleo e outros tantos que a gente quer discutir numa reforma tributária. A gente quer debater isso. Agora o PMDB entrou lá com um projeto de reforma tributária, que não é bom, mas pelo menos estão topando debater. A tributação de lucros e dividendos, está lá o projeto. Tributação sobre grandes fortunas, sobre heranças, eu tenho projeto, outros têm. São discussões que não são só de distribuição, mas de redistribuição. Quem paga e quem não deve pagar, ou quem deve pagar menos. São debates que estão postos no campo de pensar o país, de pensar o Estado do Rio de Janeiro, de pensar o povo brasileiro, de pensar a nossa gente, que está cada vez mais compreendida como pessoas descartáveis e sem serventia. Esse é o pensamento do capitalismo contemporâneo. É concentração, é o capital financiarizado e a exclusão de uma grande maioria. Essa é a lógica do capitalismo contemporâneo. E nós precisamos confrontá-la. E a gente não confronta isso sem juntar muita gente, sem juntar muitas cabeças. Eu dizia aqui para o Luiz Paulo está do PSDB, estou do PCdoB. Nós precisamos nos juntar agora para isolar esse tipo de pensamento abjeto, ideológico que comanda o país e que comanda o Estado do Rio de Janeiro, de achar que tudo deve ser algo vinculado, na minha opinião, com a morte, com a intolerância, com a dificuldade de pensar planejadamente as coisas. Nós precisamos juntar mais gente, precisamos somar frentes mais amplas para a gente poder trabalhar e tentar virar o jogo, que é um jogo difícil, mas que ele pode ser virado. As ruas já começaram a gritar, e eu acho que tem que gritar mais. Está aí o dia 30, está aí o dia 14, mas para além de uma resistência ampla, de luta política, precisamos ter um pensamento de construção de propostas alternativas, que tenham viabilidade, que sejam factíveis. E isso nós precisamos fazer com um grande respaldo político que a luta social precisa nos dar. Então eu penso que essa iniciativa, que da UERJ, juntar os diversos pensamentos, estruturado como instituição, e digo mais, a UERJ vai cada vez mostrando mais a sua resistência, a sua necessidade, na medida em que ela puxa esse tipo de projeto. Porque quem está no entorno, quem está no povo, as pessoas que estão aqui, vão cada vez mais perceber a necessidade dessa instituição pública, não de qualquer um, quando ela consegue dizer a que ela veio, não só pelas cotas, não só porque dá oportunidade de estudo, mas porque ela diz, nós queremos ajudar a salvar o Rio de Janeiro. É assim que vocês se afirmam, é assim que as pessoas sentem a necessidade dessa universidade de ser pública, de ser qualificada, de ser importante para o nosso Estado e para o Brasil. E por isso eu tenho muito orgulho dessa universidade. Muito obrigada também.